Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o GGRC11. Pessoal, só para vocês terem noção, essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, porque eu mesmo, na hora de explicar, vocês vão ver o quão difícil foi a operação que ele fez para poder explicar para vocês. Então é a terceira vez que eu estou gravando, eu acho que dessa vez vai ficar bom. Obviamente vocês não vão ver as anteriores porque estava muito confuso. Eu mesmo me confundi na hora de explicar para vocês verem como que foi a situação. Porque ele fez uma compra de 3 imóveis, mas não foi uma compra tão fácil assim de entender, conforme o fato relevante dá a entender que foi, mas não foi. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre ele e, ao meu ver, não foi uma compra boa, mais ou menos, gente, que vocês tirem as suas próprias conclusões, principalmente você cotista do GGRC, que é importante você avaliar isso. Então vamos falar sobre ele. Então agora o relatório agora de maio, vocês vão ver que já está com as minhas setinhas, porque são das outras vezes que eu gravei, mas dessa vez eu tenho certeza que vai dar certo. Então, o fundo ele possui atualmente 21 imóveis, porque ele tinha 18 mês passado, comprou esses 3, já está incluindo no portfólio dele, né, esses 3 imóveis, embora a compra tenha sido indireta. Então agora já está com 105 milhões de cotas, né, que já incluindo as cotas da última emissão. O valor patrimonial 11,22, o valor de mercado 11,27, embora no momento que eu estou gravando a cota está em 10,84. Para vocês verem como caiu a cota. Isso vale para todos os fundos de tijolo, né? Principalmente agora em junho, com essa questão do IPCA, o Tesouro IPCA pagando mais de 6,30, isso pressiona demais as cotas dos fundos imobiliários. Então caiu muito, né? Mais de 10% se a gente for ver aqui. 120 mil cotistas, aumentou bem o número de cotistas, já está com essa área bruta locável já somando com essas novas compras. Bom, então pessoal, aqui uns pontos importantes, a gente vai falar sobre o fato relevante da compra. Mas é isso, vamos lá. Então agora o fundo ele distribuiu 9 centavos e com um yield de 80,08% ao mês, que dá um yield de 9,58 por ano. O que é um yield, se a gente for comparar com outros fundos de logística, ele é um pouquinho acima, exatamente pelo perfil de risco. Quando você tem industrial no meio, galpão industrial, obviamente o mercado põe mais risco no fundo, porque quando você põe mais risco, você tem que ter um retorno a mais compensando esse risco. Lembrando, o que é um galpão industrial? É um galpão que é feito para um determinado tipo de segmento. Por exemplo, um galpão frigorífico. Se você tem um galpão frigorífico e a empresa sai, você não consegue alugar para uma outra empresa qualquer. Você tem que alugar para uma empresa que seja do mesmo setor. Então isso diminui o teu range de empresas que podem alugar. Então isso acaba elevando o risco do fundo, elevando o risco do fundo, você exige um maior retorno por isso, então por isso que ele paga um pouquinho a mais do que a base, né, os outros pares. Fundos de investidores, 120 mil cotistas, uma baita aumento, né, entre o mês passado e esse, acho que estava 116, se eu não me engano. Parte de mercado eu não vou passar, a gente já viu muito isso, o Selic baixou 0,25, a gente já sabe que na última reunião da semana passada caiu em 0,5, né, quer dizer, caiu, manteve nos 10,50, não teve alteração. Bom, então vamos lá sobre o GGRC. Primeiro ponto, encerramento da emissão, encerramento da 7ª emissão. E aí nós vemos que o valor captado foi o valor pretendido, porém nós temos um ponto de atenção aqui. Todas as cotas da subscrição, da emissão, 926 foram por pessoas físicas e as 14 milhões e 500 por fundos de investimento. Aqui já levantou a lebre e fala, bom, aqui... Será que foi devolução de favor os fundos que o GGRC comprou, que a gente comentou nos meses passados, né? Acho que há 2 meses atrás, que foi uma transação duvidosa. Embora tenha sido 2% do PL, foi duvidosa. Aí eu até mostrei a questão de conflito de interesse, que de fato parece ser aquela ancoragem básica entre amigos. Aqui a gente pensa, poxa, pode ter sido a devolução. Porém... Desses 14 milhões de cotas, 10 milhões envolvidas na negociação da compra que o GGRC fez. Então, das 14 milhões, 10 milhões saem fora porque fazem parte da negociação. Mas ainda sobram 4 milhões e meio de cotas que foram compradas por fundos de investimento. A gente não tem como saber, algumas pessoas já levantaram essa lebre, que pode ter sido a devolução dos favores feitos pelo GGRC. Saberemos, quem sabe, esse mês, no próximo relatório. Se tiver alguma informação, eu trago para vocês.
Beleza? Bom, então vamos falar sobre a compra, que de fato é esse o ponto que vai mais trazer tempo nesse vídeo. Então o GGRC, logo após o encerramento da 7ª emissão, o fundo anunciou via fato relevante que celebrou compromisso de compra e venda de cotas com o Blue Macau Logística Fundo de Investimento Imobiliário BLMG11 para aquisição de aproximadamente 35% do fundo AAA por 112 milhões e 500 mil reais. Bom, primeiro, antes de falar sobre a compra, qual que foi a visão da gestão? Que essa compra ela é extremamente positiva, como vocês vão ver na minha visão, não é extremamente positiva. O fundo passa a ter um portfólio mais diversificado, de fato menor concentração de inquilinos, Americanas passa de 19,2 para 17,3, Ambev a receita para 16,5 para 13 e a alavancagem líquida negativa, ou seja, a caixa maior que obrigações. Então aqui obviamente eles fazem o viés de framing aqui para mostrar o que é bom, mas eu tô aqui para mostrar tudo. Então aqui a gente já lembra que é Americanas, que vocês vão ver que de fato você diminui um, mas traz outro duvidoso para negociação. Mas vamos lá, como é que funcionou, que é aqui que é o ponto mais importante para vocês entenderem as compras. Primeiro ponto, vamos lá. Qual foi a negociação? Existe o GGRC e o BLMG. O BLMG é um fundo da Blue Macau que possui imóveis logísticos, ele é um fundo de logística. Dentre eles, 3 imóveis desse fundo, do BLMG, o BLMG é dono deles através deste fundo AAA, no qual o BLMG possui 72% de participação, tá? Fiquem com isso. Então o BLMG é dono de 72% desse AAA, beleza. Bom, o GGRC, ele quis comprar metade dessa participação do BLMG, ou seja, comprar metade da participação que o BLMG tem do AAA, ou seja, 36%, 35,62%, essa daqui, comprar essa participação. E como que foi feita essa negociação? Não foi compra direta, foi compra por cotas, ou seja, como é que o GGRC comprou esses 35,6%? Ele falou, o BLMG, você, em vez de eu te pagar 112 milhões em dinheiro, eu vou te pagar 112 milhões em cotas do meu próprio fundo. Ficou estranho, né? Do meu próprio fundo. Do meu próprio fundo. Você participa da minha emissão. Então lembra lá daqueles 14 milhões aqui? 10 milhões foram para o BLMG, que totaliza os 112 milhões. Então o GGRC entregou para o BLMG 10 milhões de cotas que totalizaram esses 112 milhões e 500. E em troca dessa entrega das cotas, ele pegou 35,62% em cotas do AAA. Beleza? Então essa foi a negociação. Porém, aí já começam os rolos. Porém, o BLMG, que possui esses 72%, desculpa, de participação no AAA, o AAA, ele é um fundo extremamente alavancado. A gente já vai ver isso lá na hora que for mostrar no Excel. Ele é extremamente alavancado. Mais de 50% do patrimônio é obrigação, ou seja, esses imóveis, os 3 imóveis, que são São Bernardo do Campo, Extrema e Rio de Janeiro, eles possuem obrigações vinculadas aos quais foram emitidas como parte do processo de aquisição desses ativos. Então, o fundo possui os imóveis, porém, metade do pagamento ainda não foi feito, ainda está a dever. Tá? Só que aí que tem um ponto. O AAA é um fundo que está com a corda no pescoço e, por consequência, o BLMG, porque o BLMG era dono de 70%, 72% dele. O que acontece? Esse AAA, ele tem das 76, lembrando, o BMLG é dono de 72, os outros 38 é da Oaktree, que é a empresa do Howard Marks. Se você não sabe quem é o Howard Marks, coloca aí no Google. Howard Marks, ele é um dos maiores gestores de fundos do planeta. Ele tem um livro que é aquele, como é que chama? Os princípios do investidor, agora eu não lembro de cabeça, os ciclos de mercado, que ele é um dos especialistas mundiais em ciclos de mercado. Quem é assinante da Finclass aqui, do Grupo Primo, tem uma baita de uma Finclass com ele lá, quem é assinante da Finclass, recomendo muito que assista. Ele é um dos caras mais ferrados, mais
tops de gestor do mundo. Tanto é que o próprio Warren Buffett fala que ele é um dos únicos gestores que o Warren Buffett para ler as cartas, né, do Howard Marks. Beleza. Então, ele é o dono ele é o CEO do Oaktree, da gestora Oaktree. E a Oaktree, ela é dona desses outros 38% do Blue Macau, do AAA, beleza? Bom, como o AAA tava com a corda no pescoço, enforcado por causa dessas obrigações, o que a Oaktree fez? Eu falei, eu vou aportar 125 milhões no caixa do AAA para pagar esse CRIs, para garantir o fluxo de amortização desses CRIs até o final de 2026. Bom, a partir do momento que ela aporta dinheiro aporta dinheiro no AAA, a participação da Oaktree aumenta. E aumentando a participação do Oaktree no AAA, diminui do BLMG. Então a participação do BLMG, que era de 72%, passa a ser 50%. E como o GGRC comprou metade da participação do BLMG no AAA, que antes era 32%, 35%, né, passou para 25%. Lembra, o BLMG era dono tinha participação do AAA de 72%. Com o aporte de capital da Oaktree, a participação do BLMG passou a 50%. Como o GGRC comprou 35%, que era metade dos 72, agora ele tem 25, porque ele também foi diluído nesse processo. Então, a gente consegue ver isso nesse fluxo aqui, ó. O BLMG, ele era 35,61 mais 35,63, que dá os 72%, né? 71 pouco por cento, 71 alguma coisa. A Oaktree era 28,76. Com o aporte que a Oaktree fez, ela passa a ser 50%, e o GGRC e o BLMG passam a ser 50%. Tá? Então, a compra que o GGRC fez do AAA não foi de 35%, foi de 25%. Então já começa os rolinhos aí, né? Já começa as maracutaias. Beleza. Bom, aqui são os imóveis. São imóveis que alguns têm boa localização, outros nem tanto. Embora sejam imóveis classe AAA, os três imóveis, um está alocado para as Casas Bahia, outro para a Dafit, outro para a Toyota e Mercado Livre. Aqui, pessoal, nós estamos falando de um excelente imóvel, que é o Toyota, que é o São Bernardo do Campo. Eu sou de São Bernardo do Campo, conheço, a gente está falando da região colada em São Paulo, da Raio 30 de São Paulo. Então aqui é um excelente imóvel, Aqui nós estamos falando de Rio de Janeiro, Estrada dos Palmares, Paciência, que não é uma região, digamos, das melhores. E aí eu venho falando para vocês, principalmente quando a gente fala do VILG, no caso do Duque de Caxias, fala no caso do HGLG, do XPLG, naquela troca que eles fizeram também para melhorar a situação do imóvel dele no Rio. O Rio de Janeiro não é comparável com o São Paulo em termos de imóvel, de localização. Então aqui temos um problema, um imóvel que seria difícil de vender. E também soma-se a esse cara aqui. Lembra que o fundo fez questão de falar que que eles alugaram um imóvel e reduziram a participação da Americanas, que é um devedor problemático, e colocaram um outro problemático que está em recuperação extrajudicial, que são as Casas Bahia. Então, aqui a gente já tem um outro ponto a se considerar nessa compra. Casas Bahia, que está em recuperação extrajudicial, como a gente sabe, e em tese tem tudo para resolver, para melhorar, mas não vai ser rápido, mas é um ponto de risco que a gente tem que colocar na hora da compra. E aqui, esse daqui da FIT é tranquilo, mas está em Extrema. Embora Extrema seja uma boa região, mas não se compara com essa daqui. Então nós estamos falando de uma região top e duas mais ou menos, tá? Embora os imóveis sejam bons. E aí ele fala aqui na negociação que... Cadê? Aqui, ó. A expectativa dessa transação gere rendimentos mensais de aproximadamente 1.055.000 para o fundo, o que representará 1 centavo por cota ao mês, com yield inicial de 11,25% ao ano. Aqui,
eu já vi algumas pessoas falando que o cap rate foi de 11,25. Negativo, pessoal. Lembrando, aqui é yield, ou seja, o quanto que ele recebe em função de quanto ele pagou. O cap rate está relacionado à capitalização do bem, do valor do imóvel. E aí que a gente vai fazer as análises importantes, que isso a gente não vê aqui. E aí que deu o trabalho, mas a gente já vai falar lá. Vai falar sobre isso. Mas em tese, voltando para a análise primária, é um baita yield para um fundo, esse AAA, que é extremamente alavancado. Mas vamos lá, agora vamos falar sobre a negociação. Vamos pegar o nosso Excel e aí que a gente vai ver a Trambique. Primeiro ponto, o valor do AAA dentro do BLMG é de 264 milhões. Eric, como é que você chegou a esse valor? Eu vim aqui no fato relevante, no Blue Macau, no BLMG, falando sobre aquisição. E aqui tem um racional da venda, né, o resumo da transação. E aí tem aqui, eu peguei aqui, ó, pro forma após a capitalização da Octree, que é após o aporte dos 25 milhões, os 125 milhões que a Octree fez. Então olha só, cotas do AAA dentro do BMLG, valor de 264 milhões. Então, se o AAA ele tem 264 milhões, o GGRC comprou metade disso, pegou metade dessas cotas. Então vamos voltar lá para o Excel. Metade de 264, 132. Mas quanto que o GGRC pagou? 112. Beleza, pagou com 15% de desconto. Ótimo, ele pagou mais barato do que está avaliado as cotas dentro do BLMG. Beleza. Então, isso aqui esse aqui é um ponto positivo. Foi comprado abaixo do valor em tese, valor patrimonial, um desconto de valor patrimonial na compra do BMLG, que a gente vai analisar isso daqui a pouco. Porém, nós precisamos avaliar se a gente tem que fazer o seguinte, para a gente identificar se foi uma boa compra, peraí, deixa eu ver se eu tô aqui, se foi uma boa compra, como é que a gente pode fazer essa comparação? Aí me veio a ideia de fazer o seguinte, beleza, o fundo comprou cotas, mas e se ele comprasse diretamente? Quanto que ele está pagando nesses imóveis? E aí a gente vai ver o seguinte, primeiro ponto, ABL total dos imóveis, lembrando que, se a gente pegar aqui, os imóveis são 100% participação, a participação deles é 100%, tá vendo? 100%, então é toda a ABL. Então eu peguei as ABLs, ABL total e ABL própria, a mesma coisa dos 3 imóveis. Somando isso, dá os 249 mil metros quadrados. Beleza. Isso dos imóveis. E quanto que esses imóveis estão avaliados? E aí, essa foi a dificuldade, foi achar o informe mensal desse fundo, e eu achei. Tá aqui, ó. Informe mensal do AAA, Fundo de Investimento Imobiliário. Aí eu fui lá, eu peguei a quantidade de cotas que o fundo tem, pra gente fazer algumas continhas aqui. Então, olha só, ele tem de ativo 952 milhões, porém, de imóveis, direitos de bens imóveis, 663 milhões. E de obrigações, 548 milhões. Lembra que esses imóveis eles têm essas obrigações vinculadas. Então o valor do imóvel não é o 663, e sim ele mais o que ele tem de saldo devedor. Então, se a gente voltar lá no Excel, se a gente somar o valor dos ativos mais as obrigações, nós estamos falando de um valor de imóvel de 1,2 bilhão. Se a gente pegar esse valor e dividir pela ABL, nós estamos falando de uma compra de R$ 4.800 um metro quadrado. Porém, como o GGRC comprou com 15% de desconto em relação ao valor das cotas, a gente pode extrapolar isso como se ele estivesse pagando 15% a menos do valor patrimonial. Então, ele está pagando, em tese, 1 bilhão no valor dos imóveis, o que daria 4.132 reais por metro quadrado, ou seja, R$ 4.000 o metro quadrado dessa compra. Pessoal, tirando o imóvel de São Bernardo, que pode até entrar nesse tipo de negociação, porque R$4.000 é o top dos tops. Se a gente for lembrar das negociações do HGLG, naqueles baita, no DCL, aqueles 4 imóveis que ele comprou, ele pagou nessa faixa aqui, e são imóveis
tudo dentro do raio 30 de São Paulo, tudo AAA, tudo assim, são imóveis excelentes, da melhor categoria. E o GGRC pagou isso nesses imóveis. Se a gente for. É isso que eu estou falando, é o seguinte: se ele tivesse comprado de forma direta. Na verdade, indiretamente, ele está pagando esse preço por metro quadrado. Então ele comprou, pagou aproximadamente 4 mil reais o metro quadrado. Então aqui eu estou mostrando para vocês, só para vocês verem aqui, ó, a quantidade de ativo, né, a quantidade de imóvel passivo do fundo e a parte de obrigações. Vejam que ele tem 548 milhões em um ativo, está dando mais de 50% em relação a o que ele tem de obrigação, né? Muita coisa. Então, o que eu falo para vocês aqui, primeiro ponto? Esse preço de 4 mil reais o metro quadrado, eu acho bem complicado, principalmente porque a gente está falando de dois imóveis complicados, que é o de Extrema e o do Rio de Janeiro, que não são esse valor. Assim, eu já posso falar para vocês, não são esse valor. Embora eu acredito que o imóvel para da FIT seja um imóvel mais adaptado para ela, então quem sabe o preço dele pode ser até um pouco maior, mas nunca que a média de compra daria esses valores, esse valor de 4 mil reais o metro quadrado. E como eu falei para vocês, não foi apresentado o cap rate da negociação, e sim o yield da negociação, que é aquele valor de renda que ele colocou lá de 1 milhão por mês, dividido pelo quanto ele pagou, os 112 milhões, que vai dar aquele yield lá de 11,25%. Então só vocês pegarem, é só a gente pegar aqui, ó, 1 milhão, quanto que é aqui? Cadê deixa eu só pegar aqui. É 1 milhão 1055. Aqui, ó, só a gente pegar aqui, ó, 1055, opa, 1055,000 dividido por 112 milhões. Aqui, ó. É isso? Ah, não, obviamente faltou multiplicar por 12, né? Que isso aqui é o anual, esse valor que ele tá recebendo é o valor mensal. Só a gente colocar aqui vezes 12 dividido por coisa. Aqui, ó, 11,25, tá vendo? 11,25, se a gente transformar em porcentagem, dá o yield de 11,25, que foi o que ele informou lá no relatório, né? 11,25 de yield. Isso está em relação ao que ele pagou em termos de cotas. É o retorno que ele está tendo. Ótimo. Para mim, isso é um ponto positivo dessa negociação, porque ele está recebendo, vai receber um yield excelente pelo preço que ele está pagando. Só que ele está pagando, pelo fato da alavancagem, é um yield interessante. Porém, ele está trazendo pro portfólio dele toda a dívida do AAA. E aí, volto a falar para vocês, ele, de forma indireta, como eu falei, ele traz essa dívida. Além de tudo, ele traz para o portfólio 3 imóveis, um excelente, que é o de São Bernardo, de fato é um baita do imóvel, 2 imóveis difíceis de negociação, que são o imóvel de Extrema, que é para da FIT, e o imóvel do Rio de Janeiro, que está alocado para as Casas Bahia, que tem o agravante das Casas Bahia estarem em recuperação judicial. Então, a gente precisa pensar nesse ponto também, você cotista, levar isso em consideração, de pensar que como eles colocaram lá no relatório, se a gente for lembrar aqui, né, eles colocaram no relatório que é uma extremamente positiva. Já não vejo tão positiva assim. Tá? Outro ponto que é importante, eu até fiz umas anotações aqui, pessoal, para eu não esquecer, porque é muita coisa para falar. O outro ponto é, o GGRC, ele ganha um cotista de peso, que é o BLMG, com 10 milhões de cotas. E eu não sei se o BLMG vai ter a intenção de ficar com essas cotas para si, né? Porém, ele pegou a 11,25. Lembra que eu falei lá no início que era importante vocês lembrarem do preço que ele pagou? Ele pagou 11,25 nessas cotas. Como eu falei para vocês, a cota atual está em 10,84. Eu não sei se ele deve vender tão cedo isso, porque ele teria um prejuízo se ele fizer isso, mas eu não entendo que seja interessante dele ficar com essas cotas, então provavelmente ele deve vender aí e pode ser que aumente a liquidez, mas também pressione a cota para baixo, porque é uma quantidade grande de cotas que o fundo tem. Se a gente for pensar quantas cotas o GGRC tem hoje,
105 milhões. Então o BLMG está com praticamente 10% das cotas atuais. Então é bastante coisa. Se a gente for pensar, então isso pode causar uma pressão na cota se ele resolver pôr essas cotas todas no mercado, que embora ele não vai ter liquidez para isso, né? Mas pode ser um ponto importante. E para finalizar, eu peguei o laudo, o relatório do AAA, o balanço, né? Na verdade, é a demonstração anual do AAA, que também, pessoal, é difícil pra caramba de achar, e eu consegui achar do AAA. E aqui um ponto interessante, olha só, qual é o cap rate desses imóveis, a taxa de capitalização. Ó, no período findo de 31 de dezembro de 23, a taxa de desconto utilizada para os imóveis foram... Aí eles têm aqui ó, o do Galpão da FIT, de São Bernardo, e o do Via Varejo, né, que é o lá do Rio de Janeiro. Taxa de capitalização 7,5, 7 e 7. Então se a gente tirar uma médiazinha aqui, vai dar uns 7,25% de cap rate nesses imóveis. Vocês acham que cap rate desse é bom? Eu não acho. Eu não acho que é um bom cap rate, principalmente para imóvel logístico nessas localidades. Eu não acho que seja. E aqui a gente fala, aí que eu volto a falar para vocês, não confundam o yield com o cap rate. Cap rate é a taxa de capitalização. Cap rate, taxa de capitalização. Não confundam. Porque ele comprou cotas. Então, eu entendo, agora tirando o resumo, voltando lá para o relatório gerencial. Não vejo como uma compra extremamente positiva. Pelo contrário, não gostei. Na minha visão, é uma compra que poderia ter sido de outra maneira, ou outra compra, ou pagando mais barato. E principalmente por causa da questão da... Eu acho que além desse cap rate, que eu não acho interessante, de 7% para um imóvel logístico, para imóveis logísticos, né, 7, 7,5%, é a questão da dívida que o fundo está incorporando para ela indiretamente. E eles até colocam lá no fato gerencial, que eles colocam aqui, né? Eles até falam que... cadê? Onde que fala? Aqui, ó. Em função das características... Ah, não, cadê? Não é isso que eu queria mostrar. Onde que tá falando? Que eles falam desse pagamento, desse fluxo que deixa o fundo tranquilo, né? Para pagamento até... Aqui, não, aqui, ó. Não é isso. Eu não lembro onde que eu achei, onde que eles falam isso, né? Que é uma taxa que ficaria tranquilo depois do pagamento. Eu não sei se isso está no relatório gerencial, deixa eu ver. Aqui, é aqui no relatório gerencial mesmo que está falando. É aqui, ó. Dito isso, o yield inicial da operação é de 11,25%, sendo que, se considerarmos hipoteticamente para fins de projeção pré-pagamento dos CRIs, na participação de cada cotista após o aporte remanescentes, teríamos um índice desalavancado de 9,20, que na verdade não é 9,20, eu entendo que seja menos, até pela taxa de capitalização. Obviamente tem um período aí de 6 meses em relação, que eu não sei se seria suficiente, mas mesmo assim, eu achei baixo para o tipo de imóvel. Mas, bom, era isso, pessoal, em termos dessa negociação. Vejam, vai ficar grande esse vídeo, porque foi bastante coisa que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês não concordarem com alguma informação que eu trouxe, deixem aqui nos comentários, tá? Que aí a gente pode discutir, eu posso até regravar, falar um vídeo falando, não, de fato, eu interpretei errado. Mas eu não vejo como uma boa negociação, não. Não vejo, não estou analisando pela ótica do BLMG, tá? Porque eu não acompanho esse fundo e nem quero acompanhar, para mim não faz muito sentido acompanhar. Estou olhando sobre a ótica do GGRC, tá? E aqui a parte depois da emissão, que vai ter esse aumentozinho de 0,01, que para mim todo esse furdúncio para aumentar 0,01, não achei nada vantajoso, sinceramente, não achei nada vantajoso. Bom, mas é isso, né? Faz parte do processo, e aí... cabe a você, cotista, decidir se isso é bom ou não. Aqui a parte de 16 de maio, apesar de todos os esforços empreendidos, viabilizar a transação para aquisição do imóvel, aquilo que a gente já falou, que não foi para frente o imóvel de Cabreúva, a gente falou isso no relatório passado.
Aqui algumas perguntas e respostas, né, que eles falam sobre a questão de galpão logístico, né, de perguntas, encerrada a emissão de cotas, haverá investimentos em outros fundos. Eles colocam que aí entra aquilo que a gente sabe, né, vamos ver se teve uma devolução. A alavancagem do fundo hoje eles falam que é negativa, caixa por obrigação, até porque eles receberam uma boa parte em dinheiro, né, mas eu acho a alavancagem alta. Eles poderiam resolver isso. Eu, na minha visão, em vez de eles terem comprado, por isso que eu falo, em vez de eles terem comprado esses imóveis, que na minha visão não foi uma compra boa, eles poderiam ter resolvido a alavancagem ou reduzido muito bem ela. Aqui a parte, um ponto que eu acho que é o mais importante dessas perguntas, que eles já estão falando sobre venda, então provavelmente deve vir venda. A nossa expectativa é realizar ao menos um desinvestimento até o final do ano, então deve vir venda no final do ano. Que é a parte de resultado, que não teve muita diferença no mês passado. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o yield. O yield não, a alavancagem. Nós estamos falando aqui de 92 milhões com 17 de obrigações, né, de passivo. Então, na minha visão, eles poderiam ter usado isso para dar uma amortizada ou até reduzir, porque a gente está falando de IPCA mais 8 e 7,5. Para mim, na minha visão, traria muito mais resultado para o fundo quitar essas alavancagens do que fazer essas compras, que vai aumentar 0,01 centavo. Então é uma decisão que a gestora fez, que na minha visão eu não concordo. Não é à toa que não só por isso, mas é por isso que eu também não sou cotista do GGRC. Mas tenho membros no canal que são cotistas e gostam muito do fundo. É importante, isso é bom, né? Porque cada um tem sua opinião e o que importa é cada um ter base para fazer as suas análises de uma maneira adequada. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Ficou um vídeo bem longo, eu acho. Mas acho que foi bem informativo. E se vocês tiverem alguma consideração, alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo. Vocês sabem que, por mais que eu tenha quase 7.000 inscritos, 6.500 inscritos, eu respondo todos os comentários. Nem que não tenha comentário que eu não precise responder, mas eu vejo todos, curto e faço coraçãozinho em todos os comentários. Só quando é hate, aí você já sabe. Beleza, pessoal, então espero vocês no próximo vídeo.